Vamos lá? Vamos lá para a nossa aula de hoje. 9h23. Deu tempo aí do pessoal tá chegando aí junto com a gente. Eu estava aqui ouvindo o louvor do Grupo Logos. São louvores inspirados, né? Que eu gosto bastante. Vamos aí para a nossa aula de hoje. Para essa nova lição que está se iniciando hoje. Vamos estudar nesse trimestre a revista da CPAD, da Escola Dominical, que é sobre a carta aos Efésios. Nós teremos aqui ao longo desse trimestre estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós teremos ao longo desse trimestre 13 aulas, 13 encontros na escola dominical. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, é a revista desse trimestre. A primeira lição que nós vamos estudar hoje será a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Depois nós teremos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição 3, eleição e predestinação. Lição 4, a iluminação espiritual do crente. Lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A lição 6, a condição dos gentios sem Deus. A 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A 9, o mistério da unidade revelado. A lição 10, a intercessão pelos Efésios. A lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A 12, a conduta do crente em relação à família. E por último, na lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Então nós vamos aí andar nesse trimestre caminhando sobre a carta aos Efésios. E é uma carta riquíssima, que lições preciosas são extraídas da carta aos Efésios, É uma carta que traz revelações sublimes do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, e que acrescenta demais para a nossa fé, a despeito de uma carta escrita há bastante tempo, porém é proveitosa para a nossa vida como Igreja de Cristo, da sublimidade e da grandeza escrita pelo apóstolo Paulo sobre o autor sublime que era Deus, e na inspiração do Deus Espírito Santo, demonstrar nessa carta algo sublime, maravilhoso, que pode fortalecer a nossa vida como igreja, como comunidade dos salvos em Cristo Jesus. Então, na lição número 1, que nós vamos estudar hoje, é uma lição de abertura, é uma lição que nós vamos passar pelas características aqui da carta, Nós vamos aí ver a autoria, a data, para quem ela foi dirigida, o propósito da escrita, a mensagem que está contida nessa carta. Então, o objetivo geral dessa primeira lição é mostrar o propósito divino na epístola
aos Efésios, tá? E os objetivos específicos foi esse que eu falei com vocês. Apresentar a autoria. Primeiro, apresentar a autoria, a data da epístola. Segundo, identificar para quem ela foi dirigida, a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola aos Efésios, tá bom? Quem não tem a revista em mãos, vai acompanhando aqui que eu vou fazer a leitura na íntegra aqui da lição. Eu vou lendo e à medida que a gente for lendo aqui, nós vamos falando acerca da lição. O tema de hoje, do assunto de hoje, é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, né? Então, como eu falei alguns minutos atrás, a carta ela tem um propósito, essa primeira lição tem um propósito de dar o pontapé inicial e da gente entender tudo que circundava a igreja de Éfeso, e para que a gente possa aí tomar já de investida e sair caminhando por dentro da carta, tá? O textuário da carta diz assim, textuário: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, verso de número 2. Efésios 1, 2. Tá? A verdade prática diz assim, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Tá? Então aqui nós temos já o texto áureo, que é o texto marcação da revista, é o texto de saudação, é o texto em que o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos em Éfeso e fala para eles: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, para a gente tentar fixar bem na nossa mente, é que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então a verdade prática ela circunda essa verdade para a gente entender o propósito principal dessa carta, tá? Nas leituras diárias que nós temos aí como sugestão, que a revista traz para nós, há textos interessantes, né? Que vai fazer com que a gente se habitue mais com a lição que nós estamos propostos a estudar. Atos capítulo 9, verso 3 ao 5, vai falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Tá? Atos 19, do 1 ao 3, a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Atos 19, do 5 ao 7, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Atos 19, 8, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Atos 20, do 28 ao 31, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. Atos 28, 30, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. Então esses textos aqui são interessantes para a gente poder vislumbrar toda a vida do apóstolo Paulo no sentido da igreja de Éfeso, né? Desde a sua conversão, que ele está indo no caminho de Damasco, aí a leitura diária vai trabalhando quando Paulo passa agora a visitar a Éfeso por conta da sua terceira viagem missionária. E ali ele encontra os discípulos, 12 discípulos, ele prega na sinagoga, ele lembra os irmãos de Éfeso
os 3 anos de ministério que ele passou ali em Éfeso, e por fim ele é preso em Roma, e na prisão ele escreve uma carta sublime, majestosa, gloriosa, que tem aqui riquezas maravilhosas de enriquecimento para a Igreja de Cristo. Então, nem sempre, né? Olha como às vezes Deus trabalha de uma forma extraordinária, né? Nem sempre aquilo que era ruim do ponto de vista humano, ser cerceado da sua liberdade, está em prisão, está enclausurado e injustamente, nem sempre por isso vai ser motivo da gente se irritar, se irar ou se lançar contra Deus. No caso do apóstolo Paulo, a prisão foi o grande instrumento que Deus permitiu que ele passasse, e através dessa clausura ele pudesse escrever uma carta tão maravilhosa quanto essa carta em Éfeso. Vamos fazer a leitura bíblica que está lá em Efésios capítulo 1, e vamos já partindo agora do versículo 1 ao versículo 2. Efésios capítulo 1, verso 1, verso 2. Olha como é que abre o texto, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Vale a pena a gente parar aqui um pouquinho para entender, quando Paulo abre esse versículo de número 1, ele se identifica na carta como o autor da carta, Paulo, e após isso ele se apresenta apóstolo de Jesus Cristo. Paulo ele atribui a si o apostolado. O apóstolo era aquele que era enviado, e existem algumas características para que uma pessoa pudesse ser intitulada como apóstolo, ele teria que ter visto o Senhor ressurreto, ele teria que ter sido comissionado pelo próprio Cristo para a obra, e ele receberia do próprio Cristo poder de operar sinais, prodígios e maravilhas. Então são pelo menos essas 3 credenciais que teriam que estar caracterizado na vida de um apóstolo. Quem arroga o sentido e atribuição de apóstolo nos dias de hoje, pelo menos tem que ter essas 3 características. Não tendo, não é o apóstolo bíblico. Ele pode ser um apóstolo como fruto da sua própria concepção, da sua mentalidade. Mas conforme as escrituras, não pode haver apóstolos sem pelo menos essas 3 características. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, Paulo vai dizer que existem umas credenciais do apostolado dele, que foram apresentadas no meio do povo em Corinto, que foram o quê? Foram sinais, prodígios e maravilhas. Então, ações miraculosas, gloriosas, feitas através dos apóstolos. Como o próprio comissionamento no caminho de Damasco, ter visto o Senhor ressurreto. Então são características que deflagram ou que demonstram o apostolado. Então Paulo, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, e mais, pela vontade de Deus. Ou seja, não é vontade humana, alguém que tenha consciência do Evangelho jamais vai querer para si algo que não seja da vontade de Deus. Não há numa consciência do Evangelho alguém que venha brigar por posições, por status, para querer estar numa liderança ou num ponto tal, porque ele entende que
que tudo que acontece na vida dele vem pela vontade de Deus sobre ele. Nada acontece fora da vontade de Deus. Então, se nós estamos numa posição, se nós estamos em uma posição de liderança, de destaque, isso não é pela vontade humana, isso vem pela vontade de Deus. A bem da verdade, a gente encontra pessoas aí que foram feitas pelo homem, mas o verdadeiro, o autêntico, vem pela vontade de Deus. E ele continua no verso de número 1, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo chama a comunidade de Éfeso de santos, né? Aqueles que foram santificados, separados, aqueles que têm uma vida que coaduna com o Evangelho. E olha que parece que o apóstolo Paulo ele não desassocia santo com fidelidade, né? Não pode haver alguém que seja e queira arrogar para si uma posição de santo em relação à igreja, sem que na vida dessa pessoa tenha a fidelidade em Cristo Jesus. Ou seja, uma coisa vai estar atrelada à outra. Se eu sou santificado, se nós somos a igreja de Cristo, chamados de santos, tem que haver em nós uma fidelidade a Cristo Jesus. Ou seja, a nossa vida ela tem que estar embasada num critério de fidelidade, não se deixando corromper pelos status desse mundo, mas mantendo a nossa mente renovada em Cristo Jesus sempre, né? Andando em santidade perante ao Senhor. Verso de número 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Né? Só um adendo aqui, graça e paz. Né? Primeiro tem que haver a graça, primeiro tem que haver o favor de Deus. Primeiro teve que ocorrer na vida dos irmãos de Éfeso, né? Esse favor imerecido de Deus, transformando, libertando a vida dos irmãos, para que depois pudessem ter paz. Né? Primeiro graça e depois paz. O que era essa paz aí no versículo de número 2? Seria aí, no sentido da palavra, seria aí uma reunião após um conflito. Ou seja, significa que agora a inimizade que o homem tinha em relação a Deus acabou. Fruto da graça de Deus em enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, e o homem, entendendo a mensagem do Evangelho, se arrepende, crê no Evangelho, desfruta dessa graça maravilhosa e também desfruta da paz de Deus, que agora a relação do homem para com Deus e do homem e de Deus em relação ao homem, não há mais aquela inimizade. Ou seja, acabou, foi selada agora a paz através de Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor, né? Vamos agora em Atos 19. Vamos fazer a leitura, senão a gente vai ficar aqui e não vai ter como a gente correr por dentro da lição. Vamos lá, Atos 19. Vamos lá, verso 1. Vai acompanhando aí. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aqui é o texto
a leitura bíblica em classe. São 2 textos aí para apoiar a lição de hoje. E nós vamos aqui por dentro da lição. Vamos acompanhar agora a introdução aí da nossa... Vamos acompanhar a introdução da nossa revista. A introdução diz assim, ó: a Epístola aos Efésios é denominada Coroa dos Escritos de Paulo. Olha como boa parte, ou esmagadora parte, né, dos estudiosos, dos teólogos, dos comentaristas, eles veem a Epístola aos Efésios como uma epístola, a coroa dos escritos de Paulo, né? E ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da vida cristã. Ou seja, é uma epístola gloriosa, grandiosa, né? Denominada aí a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas, assim dizendo. E a doutrina, ela sempre vai nos levar a um aperfeiçoamento da vida cristã. Se alguém diz gostar de doutrina, ou seja, de ensinamentos, de estudos, de conhecer mais a palavra, e isso não mexer com ele, significa que essa pessoa ela não tem a compreensão real do Evangelho na sua vida. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você se aplica à doutrina, aos ensinamentos, vai ser automaticamente a sua vida cristã, ela será aperfeiçoada. Porque à medida que você estuda, à medida que a doutrina ela se revela para você como algo primordial, como base principal da sua vida, essa doutrina vai começar a mexer com as suas próprias estruturas, né? Vai começar a mexer com você. E à medida que isso mexe com você, isso vai fazendo um aperfeiçoamento na sua vida. Então, a Epístola aos Efésios é uma epístola que vai demonstrar essas grandezas de Deus escritas pelo apóstolo Paulo como algo sublime e maravilhoso para a igreja de Éfeso e a igreja cristã, para a cristandade, né? Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui. Ponto 1. Autoria e data. Nós vamos entrar agora em algumas questões aqui mais técnicas, né? Do ponto de vista para a gente poder ganhar em conhecimento aquilo que circunda, né, a carta. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Já havia até comentado na leitura. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, lá em Atos capítulo 13, verso 9. Tá? Parece haver uma confusão aí, às vezes as pessoas fazem uma confusão, né? Saulo teve o nome trocado para Paulo. Não, ele tinha o nome hebraico e tinha também o nome romano, né? Pela sua cidadania romana. Então ele tinha aí tanto Saulo quanto Paulo. Tá? Em hebraico, Saulo significa solicitado,
provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apostolado. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então aqui está a definição introdutória da carta, mencionando aí a autoria. Quem foi o autor da carta aos Efésios, né? O autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo, né? E esse Paulo é o Paulo que tinha um nome romano, Paulo, e Saulo, que era o nome em hebraico, né? Ele não era Saulo e se transformou em Paulo, como alguns pregadores falam. Não. Paulo tinha dois nomes, o nome hebraico e o nome em romano. Vamos lá, ponto 2. Assinatura apostólica. Tá? Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Ele se apropriou do nome Paulo e trabalhou com o seu nome Paulo como romano para poder alcançar o mundo gentílico, né? Ele usou aí de uma sábia estratégica para ser aceito, para poder ter a facilidade maior de entrar, né, no mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens. Isso é fato, né? Isso é fato. Por diversas vezes aí você vai encontrar no Novo Testamento Paulo sendo questionado pelo seu apostolado. E ele demonstra a defesa. Lá em Coríntios, como eu li lá no capítulo 12, ele é questionado sobre o seu apostolado. E ele, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala que as credenciais do apostolado dele foi apresentada no meio do povo, com toda a paciência, por sinais, prodígios, maravilhas, né? Então, não foi pela vontade do homem, mas foi pela vontade de Deus, né? E o apóstolo Paulo mesmo fala como de última hora, como se ele pudesse dizer dessa forma, como se fosse de última hora, né? O último, Deus me escolheu, me separou, e me separou para essa obra, né? Então não foi nunca pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, né? E quando a gente está debaixo da vontade de Deus, pode ter certeza, aquilo que a gente faz frutifica. Aquilo que você se dispõe a fazer terá frutos para a glória de Deus. Ainda que a gente pense que não dê fruto, a gente pense que não vale a pena, ou ainda que haja um ambiente desfavorável, será sempre frutificado para a glória de Deus. Porque quando na vontade de Deus, na direção de Deus, na vontade soberana de Deus, vai frutificar para a glória de Deus. Pode ter certeza disso. Vamos lá? Vimos aqui a autoria e data, nós estamos no ponto 1. Vimos a autoria, vimos a assinatura do apóstolo e agora uma epístola da prisão. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Olha que mentalidade, né, que o apóstolo Paulo tinha, né? Imagina alguém sendo preso e mesmo assim preso, ele dizendo o seguinte: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. É porque o apóstolo Paulo levava tudo para a transcendência, né? Ele não se vitimizava. Tem pessoa que fica logo vivendo numa situação de vítima.
eu sirvo a Deus, eu oro a Deus, eu jejuo a Deus, eu faço tudo, e por que eu estou nessa posição? Por que eu estou preso? Por que tudo adverso veio sobre a minha vida? E o olhar do apóstolo Paulo é um olhar transcendente. Ele passa por cima daquilo que é humano. Ele passa por cima daquilo que é terreno. Ele passa por cima daquilo que é natural, né? Seja lá o que for, desemprego, enfermidade, dor, luta, né? O apóstolo Paulo aqui preso, ele se identificava o seguinte: eu, Paulo, preso, prisioneiro de Jesus Cristo. Isso é fantástico, e isso é motivador para a nossa vida, né? Para a gente elencar e trazer para a nossa vida essa transcendência de ultrapassar as barreiras, os limites humanos, de tudo aquilo que circunda a nossa vida, para a gente poder sempre colocar tudo e a nossa visão em Deus, né? Eu sou de Deus, independente de tudo que eu esteja passando. Louvado seja o Senhor. Eu sou servo de Deus. Eu vivo em Deus. Eu estou na presença de Deus, etc. É sempre elevar o pensamento em Deus, glorificar e tributar a Ele a honra e a glória. Paulo estava tão intoxicado de Jesus Cristo que na prisão ele não estava dizendo o seguinte: eu sou aqui um prisioneiro e Roma me prendeu. Não, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem. A prisão aqui está limitando o meu espaço físico, mas ela não limita a minha mente. Ela não limita o meu pensar. Ela não limita a minha vida, e não traz para mim, essa prisão geográfica, um sentido de vítima para a minha própria existência. Não, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, a minha vida é de Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, né? Ele vai dizer mais, né? Ele se identifica como prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, o preso do Senhor, lá no capítulo 4, o embaixador em cadeias. Coisa gloriosa, né? Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão. Na prisão, Paulo escreve cartas. Na prisão, Paulo é produtivo. Na prisão, Paulo não se limita a lamber suas próprias feridas. Na prisão, Paulo consegue transcender o momento que ele está vivendo e consegue manter e viver uma vida em contato com Deus. Olha que coisa gloriosa, olha que exemplo maravilhoso para a nossa vida, da gente ultrapassar os limites humanos e os fatos que advêm à nossa vida, né? É a gente ultrapassar esses limites e tributar a Deus a honra, a glória e o louvor através da nossa vida. Então a epístola foi uma epístola da prisão. Se alguém te perguntar quais foram as epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Aqui nós temos o rol dessas epístolas da prisão, né? A palavra de Deus não está presa, né? Vamos lá. 4. Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28:30 fala isso, né? Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador.
Então, sintetizando aqui esse primeiro tópico, o apóstolo Paulo, ele é o autor da carta aos Efésios. A data de autoria da carta se dá por volta do ano 61 e 62, e ele escreve essa carta durante a prisão em Roma. Tá? Então a gente consegue aqui sintetizar esse primeiro tópico com essas informações aqui. O apóstolo Paulo é o autor, a carta, a data se dá no ano 61, 62, e ele estava preso em Roma. Tá? Vamos lá. 2. Vamos lá, os destinatários. Vamos ao destinatário dessa carta. Deixa eu só pegar aqui. Ponto 2, destinatários. A cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Tá? Então aqui nesse segundo ponto da revista, vai tratar aqui dos destinatários. Vai falar aqui, esse primeiro ponto aqui, do segundo tópico da lição, circunda dentro da cidade de Éfeso. Falando um pouco da cidade, ela foi fundada aí no ano 1050 a.C. e era um ponto, centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Muito comércio, religiosidade era grande ali nessa cidade. Tá? Vamos lá, ponto 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Já ouviram falar da deusa Diana? Lá de Éfeso. Construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Vamos abrir lá nesse texto. Atos 19, 27. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Atos 19. Atos 19, do 27 ao 29. Vamos ver esse texto aqui que vale a pena a gente fazer a leitura dele. Do 27 ao 29. E não
E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Olha como a religião ali em Éfeso era forte, hein? E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, na viagem. Olha como era ali em Éfeso. Ali em Éfeso, a religião como era ali em Éfeso, muito forte, no sentido de a pregação do evangelho acabar ali com as estruturas, né? Acabar com a fonte de comércio devido à produção de uma renda que era em torno da religião e do comércio religioso, né? Porque religião ali em Éfeso ela era uma fonte muito grande de dinheiro, de capital, né? Então a mensagem chegou ali. Quando a mensagem chega, eles ficam desestruturados, e a economia da cidade ali dependia, né, dos turistas que visitavam, e a maior fonte de renda ali era o comércio que existia em relação ao templo, aos nichos, tudo que era vendido ali no templo, né, para arrecadar dinheiro para a própria cidade, né. Vamos lá. 3. A igreja de Éfeso. Nós vimos aqui a cidade, como era a cidade, quando ela foi fundada, né, no ano de 1050 a.C., era um centro político e comercial da Ásia Menor, atualmente país da Turquia, cidade de Éfeso. Tá? A religiosidade lá de Éfeso era uma cidade que tinha ali o templo da deusa Diana. Nós acabamos de ler em Atos, capítulo 19, do 27 ao 29, quando a mensagem chega, parece que eles ficam transtornados, porque vai retirar o dinheiro, né, o comércio que existia em torno dos turistas, em torno do templo de Diana e Artemis que tinha ali e que trazia muito lucro, capital para a cidade. 3. Agora vamos ver a igreja em Éfeso. Né? Igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, conforme está lá em Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por espaço de 3 meses. Paulo se valia de todos os artifícios que tinha em favor dele, né? Ele se valia a pregar a tempo e a fora de tempo, né? Aonde tivesse oportunidade, ele estava indo para pregar e disseminar o evangelho. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, em Atos 19, 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Aqui vale a pena a gente parar um pouquinho para entender isso aqui. Nós não podemos pegar um texto isolado para querer fazer uma doutrina. Tá? Atos 19, 12
Paulo estava impossibilitado de ir e ele deixa que os seus lenços e aventais fossem levados para curar enfermos e expulsar demônios. Ou seja, algo particular, momentâneo, daquele momento, naquela ocasião, aconteceu como algo miraculoso de Deus atuando ali. Mas isso não é uma doutrina apostólica. Você vê isso em Atos, você não vê isso nas igrejas do Novo Testamento sendo uma doutrina bíblica para que alguém possa pegar a roupa de alguém, pegar lenços, pegar alguma coisa material para materializar a cura em alguém. Isso não tem base bíblica. O que ocorreu aqui foi um ato extraordinário de Deus na vida do apóstolo, e ele era apóstolo, tinha sobre ele a autenticação e o selo divino para operar sinais, prodígios e maravilhas sobre o apóstolo. E estava a mão de Deus atuando sobre o apóstolo Paulo naquele momento específico. Não há base doutrinária para o Novo Testamento de alguém levar lenço, aventais, objetos para curar alguém. Não há doutrina nas cartas do Novo Testamento para isso. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Atos 18, 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Aqui nós vemos a igreja de Éfeso, como ela foi trabalhada na evangelização durante 3 anos. Paulo chega ali evangelizando, pregando o evangelho. Ele encontra os discípulos, batiza, conduz esses discípulos ao batismo no Espírito Santo. Ele evangeliza nas sinagogas. Ele volta para os gentios pregando. Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, fazia maravilhas, prodígios e sinais extraordinários. Líderes passaram ali por essa cidade. Apolo passou por ali, Priscila, Áquila, Timóteo, e também o apóstolo João liderou essa igreja. Tá? Ponto 4. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis. Como eu disse lá no início da lição, santidade e fidelidade são duas coisas que estão intensamente interligadas. Parece que o apóstolo Paulo tem em mente o seguinte: santos são fiéis. Então, ter uma vida santificada, separada diante de Deus, requer de nós fidelidade. Não tem como desassociar isso. E fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, eu já falei também, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos, de maioria gentílica, de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Os comentaristas, os estudiosos, eles têm a seguinte interpretação, dessa epístola, dessa carta. Ela era uma carta circular, ou seja, ela circulava as igrejas, Ela ia de um canto para o outro, nas igrejas
em Éfeso. Vamos lá, ponto 3. Ponto 3 da nossa lição. Vamos recapitular aqui um pouquinho. O ponto 1, nós vimos aqui a autoria e a data, né? A autoria, a assinatura apostólica, uma epístola da prisão. 2, nós vimos os destinatários, a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja em Éfeso. E nós vimos também a saudação epistolar, ou seja, Paulo saudando aos irmãos em Éfeso. Tá? E agora nós vamos ver o propósito e mensagem dessa carta. Vamos lá? Ponto 1. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Você pega a epístola aos Coríntios, você vê Paulo escrevendo para corrigir, para orientar, e muitos problemas existindo dentro da comunidade. Então Paulo escreve a carta corrigindo, orientando. Porém, na carta aos Efésios, aparentemente a epístola ela não aborda nenhum problema específico, como nessas outras cartas do apóstolo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Vamos ver esse texto lá? Capítulo 1 de Efésios, verso 20 e 22. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Cadê você? Efésios, capítulo 1, verso 20. Vamos lá no verso 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Note que parece que Paulo aqui ele está elevando Cristo sobre todas as coisas, né? Acima de todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio, sobre todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, né? Me parece que aqui o que está acontecendo aqui, Paulo está dando essa orientação porque muita gente estava vindo ali das religiões de mistérios, né? Essas religiões místicas, né? E Paulo tem que agora orientar os novos cristãos que estão deixando essas religiões de mistérios, e Paulo tem agora que mostrar e evidenciar para eles o seguinte: Cristo
está no controle de tudo, está acima de tudo. O nome do Senhor está acima de todas as coisas. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Tá? Só um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui. Eu estava lendo aqui a Bíblia no Kindle, mas eu tenho que sair da lição, voltar de novo. Deixa eu ler aqui na própria Bíblia. Vamos lá em Efésios, capítulo 2. Vale a pena a gente ler esse versículo também. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele escreve demonstrando o estado de como era o passado daqueles cristãos que andavam quando estavam longe de Deus. Eles estavam como? Mortos nos seus próprios delitos e pecados. Uma pessoa morta em delitos e pecados não significa uma morte física, mas significa uma morte espiritual de alguém que está com todas as suas faculdades físicas em desenvolvimento, porém internamente está morto, vida espiritual morta, porque o pecado a dominou de tal forma, que essa pessoa se encontra morta em relação a Deus. E ela não consegue ver isso. O que ela consegue ver e viver é só uma inimizade para com Deus. E Paulo se identifica dizendo: nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui está a descrição do ser humano, Aqui demonstra como o ser humano se encontra afastado de Deus. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, entre judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. O apóstolo Paulo também desenvolve aqui uma unidade e uma paz, para não haver mais brigas recorrentes daqueles que eram judeus e daqueles que eram gentios, agora cristãos, e que agora estão vivenciando e vivendo no ambiente comunitário de igreja. Agora eles têm que viver em harmonia e em paz, não em grupos, em facções e desavenças e contendas, mas vivendo em paz. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja, que ela
possa ser um exemplo para a sociedade quando ela consegue viver harmoniosamente, não em contenda, não em brigas, não em dissensões, não numa relação de vaidade louca para demonstrar uma superioridade entre ambos, não. Mas o vínculo que une a igreja é o vínculo da unidade e o vínculo da paz. Na comunidade, o que tem que acontecer entre os crentes é uma unidade, é uma harmonia e é uma paz, né? Sobretudo, isso que tem que reger a igreja cristã: unidade e paz. Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral, né? Paulo tinha esse coração pastoral. Então, o coração pastoral vai levar sempre a apaziguar, a unir, a juntar, né? Se alguém que se diz pastor e só espalha, ele não está desenvolvendo o chamado que lhe foi apropriado, né? Pastor, ele ajunta, ele não espalha. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre igreja, o corpo de Cristo. Vamos lá. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Então aqui o comentarista elenca duas principais temáticas quando se trata dessa mensagem da carta de Efésios. Jesus Cristo, a cabeça, né? Sempre em concepção de comunidade de igreja, a supremacia tem que ser uma supremacia de Cristo em relação a todos os líderes. É Cristo que é o cabeça. É Cristo que é o dono da igreja. É Cristo que é o Senhor da igreja. É Cristo que manda na igreja, né? Os pastores, eles são servos de Cristo. Os demais irmãos, ou aqueles que têm funções ou não, os demais pessoas, também são servos de Cristo. O pastor é um servo de Cristo ajudando outros servos de Cristo a juntos caminharem para o céu e seguindo o cabeça que é Cristo, né? Essa é a função do pastor. É um servo ajudando outro servo a caminharem juntos em prol do Cristo. Então Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E demonstra a igreja como um corpo, como essa unidade, né, multifacetada de membros que existe no corpo: mão, dedos, pés, braços, pernas, etc., né? Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Agora o comentarista aqui vai fazendo alguns campos aqui de estudos temáticos, né? Agora ele fala, ponto 1, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu deixar no texto aqui aberto. Efésios 1. Efésios 1, do 3 ao 5. Consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Olha lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai. Ele é bendito. E é Ele que tem nos abençoado.
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos abençoa, é Deus que pega e injeta em nós uma renovação, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá ânimo, é Ele que nos abençoa com bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Né? Então, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Né? O plano de Deus vai convergindo todo em Cristo. E nós somos abençoados em Cristo. 2. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Esse texto também é maravilhoso. Maravilhoso. Olha o que diz lá, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Você creu realmente no Evangelho? Você ouviu o Evangelho? Você entendeu o Evangelho? O Evangelho se tornou uma consciência viva na tua vida? Se tornou uma experiência de vida acima de tudo aquilo que está em volta de você e que você consegue ultrapassar, transcender isso? O Evangelho é essa realidade em você? O Espírito Santo, então, ele é o selo da promessa da salvação. Ele é o penhor da sua salvação. Eu e você estamos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Glória a Deus, né? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Efésios 2, 16. Olha a riqueza dessa carta, hein? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha que riqueza, que beleza, né? Que beleza esses escritos de Paulo aqui aos Efésios, né? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 3:5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A revelação agora do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo comunicando aos apóstolos, comunicando o Espírito Santo aos apóstolos, a esses homens que são intitulados como profeta do Senhor, pelo seu Espírito, os mistérios da vontade de Deus para a sua igreja. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito. Aí tem uma quantidade enorme de textos, né? 4, 3, 30, capítulo 5, verso 9, verso 18, verso 19, capítulo 6, verso 18.
é o Espírito Santo que provoca em nós um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com os salvos, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. Tudo isso é provocado. Que coisa linda, né? Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. No capítulo 5, do 21 até o capítulo 6 ao 20, é esse bloco de orientações que o apóstolo dá aos Efésios em relação aos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Aqui está, dentro desse bloco. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Que coisa maravilhosa, né? Aqui o comentarista foi muito feliz, né? Ou seja, tudo quanto Deus fez, qual foi o plano de Deus, o projeto de Deus, a manifestação de Deus, foi enviar Jesus para salvar o homem pecador, mediante a graça, por intermédio da fé. Deus fez. E agora o que ele espera da sua igreja? Ele espera da sua igreja uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de unidade, uma vida de comunhão, relacionamentos saudáveis, uma vigilância espiritual. Né? É doutrina com prática. A epístola, a carta aos Efésios, ela trabalha nisso, doutrina e prática, doutrina e prática, doutrina e prática. Né? Porque se eu ficar só com doutrina e não trazer para uma prática cristã, né, significa que eu não entendi a doutrina. Significa que para mim é como se fosse uma matéria escolar, que às vezes aquilo que eu gosto eu pratico, eu quero, aquilo que eu não gosto eu descarto. Mas doutrina não. Quando você entende a doutrina bíblica, que são os ensinamentos de Deus, através da sua palavra, e você começa a olhar para esses ensinamentos e colocar em prática para a tua vida, é isso que Deus espera de nós. Que eu pegue a doutrina e coloque em prática. Pegue a doutrina e viva. Pegue a doutrina e faça dela um modo de vida para a minha prática cotidiana e diária. É isso que Deus espera de nós. Nesse tópico de número 3, nós vimos aí, né, que a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o seu corpo. Né? Duas temáticas. Para concluir, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. A conclusão aqui, o comentarista da lição, ele sintetizou perfeitamente. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Paulo trabalha isso nessa epístola. Ele fala sobre a salvação, como ela se deu, e quais as implicações da salvação na vida do discípulo. O conteúdo da carta aqui recorda o favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus, ou seja, não é pela minha própria força, pela minha própria vontade, mas é um favor imerecido de Deus. Não vem de obras, para que eu não possa me gloriar. É algo exclusivamente gratuito da parte de Deus para a nossa vida.
E o que Paulo ele faz com essa carta? Ele vai nos exortar no sentido de nos animar, nos colocar para cima, para viver em santidade, alicerçado em Cristo, tudo em Cristo, que Ele é o cabeça da igreja, e a gente está alicerçado em Cristo, a gente vai batalhar a nossa vida cristã até a volta do Senhor Jesus. Amém? Nós passamos aí nessa primeira lição da revista, né? É uma lição que ela pega mais uma visão panorâmica da carta, né? Para a gente situar os aspectos da carta de Paulo aos Efésios. E agora, à medida que a gente for caminhando, a segunda lição, a terceira lição, a quarta lição e assim por diante, ela vai pegar as particularidades da carta e vai ser muito bom para a nossa vida. Então, continue aí com a gente, ou por aqui, ou futuramente, né, querendo Deus que esse vírus, essa pandemia aí acabe, a gente se reúna ali fisicamente, ou senão a gente continua por aqui mantendo o nosso contato. Amém? Deus te abençoe. Pai, nós te louvamos por esse momento, por essa manhã em que estivemos aqui reunidos, Senhor, aprendendo um pouco da Tua Palavra nessa escola dominical. Abençoe cada um, Senhor. Abençoe Teus filhos que estiveram aqui conosco. Esse vídeo, aonde chegar, que possa ser uma bênção também para aqueles que possam assistir. Nesse momento também nós rogamos, Senhor, pela nossa cidade, pelo Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelo país. Te pedimos também pelo mundo, onde essa epidemia, esse vírus tem assolado, tem matado muita gente, deixado muita gente enferma. Nós pedimos, Senhor, que a Tua boa mão esteja atuando, Pai querido, sobre as vidas, guardando, repreendendo esse vírus, Pai querido, dando também a inteligência, a sabedoria para os cientistas, os estudiosos, descobrir o mais rápido possível a cura para essa enfermidade. Que a Tua boa mão atue sempre. E, Pai querido, nós sabemos que nada foge do Teu controle. Tu estás no controle de todas as coisas. Abençoe, Senhor, cada um. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a irmã Joelma, Reuel, que esteve aqui, a Deise, Sônia, Pastor André, Wanda, Joel, Gisele, Helenilson, Carol, Monique, Wendel, Joselma, Gisele, Emídia, Wanda, Cris, Jorge Basílio, Pastor Roberto, Helenilson, Karina, Pastor Jeff, André. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Fiquem na paz.